E aí, turminha, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Esta aula é para você, aluno da segunda série do ensino médio. Como vocês já sabem, eu sou a professora Miriam Lira e ministro aula de Geografia na rede estadual do estado do Acre. Estou contando aqui com a ajuda do intérprete Moisés, para que essa aula chegue até vocês, como também do Beto e do Jamerson aqui nos estúdios, para que essa aula chegue até vocês com qualidade. Desde já agradeço a ajuda de todos eles, tá bom? Como vocês já sabem, nós já estudamos aqui alguma coisa sobre população. E hoje eu quero falar para vocês sobre o crescimento e distribuição da população mundial. Porque quando eu falo em crescimento da população mundial, é fácil. Você vai pensar, não, quantas pessoas estão nascendo, né? E vem a taxa de natalidade, taxa de mortalidade, expectativa de vida, crescimento vegetativo, e vem essas questões todas. Mas e a distribuição da população? Quando eu falo em distribuição, é como esta população está distribuída no planeta, onde mora a maior população do globo, referente aos continentes. Eles moram no continente americano, africano, asiático. Nós sabemos que a maior população do mundo mora na Ásia, porque a maior população do mundo é a população chinesa, não é isso? Então, quando a gente fala de distribuição dessa população, é onde se concentra a maior parte da população mundial. Em relação às taxas de natalidade, onde há a maior quantidade de pessoas nascendo, há locais que há controle de natalidade? Sim, nós sabemos que a China tem controle de natalidade justamente por ter a maior população do mundo. Ok? Então, vamos ao que interessa, que você vai aprender a entender direitinho, pelo menos resumidamente, como está essa população. Ok? A população mundial, ela continua crescendo, chegando a 7 bilhões em 2011 e em 2020 a 7,8 bilhões. Apesar do que eu falei para vocês, que há alguns locais que há o controle de natalidade, isso não é comum em todos os locais. O governo nem sempre se preocupa com essa questão. Tem locais que há até o incentivo, quando eles pagam algum benefício a famílias com filhos, com mais filhos, quando nasce alguém. Então, isso incentiva a questão da natalidade. E quando se pensa em crescimento populacional, também tem que se pensar no meio ambiente, né? Na questão da alimentação, alimentar esse povo todo. E o que vai ser utilizado, né? Tudo que nós utilizamos vem do meio ambiente. Então, há de se pensar nessa coisa, né? E o que é que contribuiu com o crescimento populacional? Quando a gente olha a contextualização histórica da população mundial, a gente percebe que antigamente, bem antigamente, no linguajar popular, nascia-se muitas pessoas. A taxa de natalidade era elevada, isso a nível de mundo, mas morriam também muitas pessoas, porque apesar de ter uma taxa de natalidade elevada, ainda não haviam vacinas que combatessem algumas doenças. Não havia saneamento básico, não havia condições médico-hospitalares. Então, nasciam muitas pessoas, mas também morriam muitas pessoas. Então, a taxa de natalidade era elevada, mas a expectativa de vida, ou seja, quanto tempo se espera que uma pessoa viva, era baixa, né? E nós temos aí o que está mostrando aí nessa imagem que eu passei para vocês. Com o passar do tempo, o que é que se observou? Houve a introdução das vacinas, houve a melhoria nas condições médico-hospitalar, né? E aconteceu o saneamento básico. Então, a taxa de natalidade continuou elevada e a expectativa de vida veio a aumentar. Quando a gente olha a questão aí, a gente tem as fases do crescimento, que eu não vou falar aqui, que, como eu disse, a aula é resumida, que é o crescimento lento, que é quando a taxa de natalidade era elevada, mas a mortalidade também era. Aí veio, quando houve a última, né, a explosão demográfica, foi quando a taxa de natalidade cresceu e a expectativa de vida também aumentou com a introdução das vacinas. Aí houve também o declínio mais à frente, quando a mulher ingressou no mercado de trabalho, quando houve a introdução dos métodos contraceptivos, anticoncepcional, o DIU, vasectomia. Então, houve uma redução aí também na taxa de natalidade. Então, hoje, há essa situação, não é? Em alguns locais há uma redução, em outros a taxa de natalidade ainda continua elevada, ok? Mas a distribuição da população mundial, conforme eu falei no início da aula, nós vemos aí a África, né, 14%, a Ásia tem 61%, é onde se concentra a maior população do mundo, é onde está a China, né, gente, que tem a maior população mundial aí. E nós temos aí, por último aí, que é a América do Norte, que é 5%, é a que tem a menor concentração populacional. Lembrando também que as pessoas priorizam morar nos grandes centros. Quando a gente olha a nível de estado, por exemplo, as pessoas querem morar na capital. Quando você olha a nível de país, a pessoa
tende a querer morar naquele estado onde há melhores condições de emprego, universidades e outras coisas. E a nível de mundo, a prioridade também é os países desenvolvidos, países ricos, que oferecem mais condições. Ok? Aí nós temos aí um exemplo, o caso do Japão, que ele é um país pequeno em extensão territorial, né, mas abriga mais de 120 milhões de pessoas. E a China é um outro exemplo, é o país que possui a maior população do globo, mas essa população está concentrada, em sua maioria, na vertente oriental do país. É fácil saber quando você olha o Acre, por exemplo. A população, a maioria quer morar nos grandes centros, Rio Branco, aí vem depois Cruzeiro do Sul. Então a população tende a morar no local onde acredita-se que há mais oportunidade de emprego, escolas, né, hospitais e outras coisas mais, ok? Aí nós vamos só passar rapidamente o ranking dos países mais populosos do mundo. Nós temos aí, em ordem de baixo para cima, a China, depois vem a Índia. Né? O nosso Brasil aí está onde? Olha só, o Brasil está em 6º lugar, não é isso? Então, esse crescimento populacional é a nível de mundo. Então, a população, como eu citei na introdução, ela está mal distribuída em relação a isto. Isso é chamado também dessa questão, transição demográfica, sobre essa questão da população mundial, tá bom? E o que seria um país populoso e um país povoado? Qual seria a diferença, gente, entre esses dois termos? Você já deve ter ouvido falar nesses dois termos, populoso e povoado. Quando eu falo que um país é populoso, eu estou falando da quantidade de população, de habitantes daquele país. Já a relação povoada é como esta população está distribuída por quilômetros quadrados. Aí entra a questão da densidade demográfica. Se eu falar assim, o Brasil é um país populoso, mas ele não é povoado. Eu quero dizer que tem uma população elevada, mas essa população se concentra na maior parte nas capitais e nas regiões metropolitanas. Entendido até aqui? Com certeza você entendeu. Vamos continuar. Então, vamos falar um pouquinho agora da população do Brasil. Nós sabemos que o Brasil é uma população bem heterogênea, né? Começa desde os primórdios, os primeiros habitantes que já tinham aqui, que eram os indígenas. Depois chegaram portugueses, espanhóis, e deu toda esta mistura. Eles se concentravam geralmente no início nos locais onde havia melhores condições, onde estava tendo alguma atividade a ser explorada, na época o café, o ouro em Minas Gerais, depois a criação de gado e assim por diante, aonde havia uma atividade que chamasse atenção, como até hoje acontece, a população tende a se deslocar para áreas onde há melhores condições de vida, ok? E falando em relação ao Acre, como eu já citei também no início, né, a população do Acre se concentra, a sua maioria, em Rio Branco, depois vem Cruzeiro do Sul, porque nos outros municípios não tem tantas oportunidades de emprego e também não há condições médico-hospitalar satisfatórias. Quando alguém precisa de algo mais urgente, eles têm que se dirigir à capital para resolver, tanto principalmente em relação à questão saúde. Então, a população acreana tende a se concentrar mais na capital e, em seguida, Cruzeiro do Sul, e assim por diante. Ok? Quais seriam, então, gente, as consequências desse crescimento populacional? Eu falei na introdução que a população crescendo vai ser necessário que tenha um melhor investimento nas áreas de educação, saúde, saneamento básico. Quanto maior uma população, mais serão necessários esses tipos de trabalho. E nem todos os países conseguem acompanhar este ritmo, tá bom? Aí que seriam, então, as consequências disso. Uma população que não vai ter as suas necessidades básicas atendidas, porque cresceu além da conta e não houve uma organização, ok? Tudo bem até aqui, gente? Podemos passar agora para as questões. Vamos efetuar algumas questões para saber se você compreendeu o conteúdo. Eu acredito que você vai acertar tudinho. Então, vamos lá? Vamos para a primeira questão? Vamos lá. As reflexões históricas, sociais e espaciais sobre a distribuição do homem na Terra podem ser as mais diversas, dentre as quais, da exploração demográfica, pode-se apontar corretamente. Vamos lá, letra A. Revolução na higiene, que acompanhou a Revolução Industrial,
principalmente nas áreas da medicina e do saneamento básico. B, o acesso de toda a população mundial a remédios e tratamentos de saúde mais modernos e eficazes. Letra C, o aumento global da produção de alimentos que eliminou a fome e a desnutrição em todos os continentes. Letra D, o aumento do número de cidades no mundo, fato que elevou drasticamente a população global. Letra E, o aumento da mortalidade infantil e a elevada expectativa de vida. Qual seria, gente, a alternativa correta? Deu mais aquela lida? Podemos ir para a resposta? Então vamos lá. Claro que se você marcou a letra A, a gente falou isso no início, né? O que fez com que a população mundial crescesse foi a revolução na higiene, né? Que acompanhou também a revolução industrial, principalmente nas áreas da medicina e do saneamento básico, que favoreceu esse crescimento populacional porque diminuiu aí a mortalidade infantil. Vamos continuar? Vamos para a segunda questão? Sabe-se que a população mundial concentra-se principalmente nos países subdesenvolvidos, mesmo que haja países desenvolvidos superpopulosos. Sabendo disso, assinale a alternativa que indica o continente mais populoso em termos absolutos. Vamos lá, gente. Qual é o continente que detém a maior população? Essa está muito fácil, né? Letra A, continente europeu. B, continente asiático. C, Oceania. D, continente americano. E, continente africano. Passou aquela lida rápida agora? Essa aqui nem precisava você dar a segunda lida, né? Porque está bem tranquilo, está bem fácil. Vamos para a resposta? Claro que é o continente asiático. Nós falamos que no continente asiático se encontra o país mais populoso do mundo, que é a China. Em seguida vem a Índia. Então, parabéns a você que acertou. E é isso aí, gente. Chegamos ao final de mais uma aula. Obrigada a você que ficou conosco aqui até o final. Espero encontrá-los em outras aulas, se Deus assim permitir, que Ele também continue abençoando sua vida e a sua família. Quer continuar aprendendo? Quer praticar outras questões? Entra lá na plataforma Eduque, você vai encontrar esse conteúdo da aula de hoje e outras questões para você estar praticando. Um forte abraço a todos, fica na paz de Deus e até a próxima, se Ele permitir. Um super beijo para os meus filhos, Elcio Jonathan e João Neto. Tchau, tchau, gente.